Saudações, meu Joseki, como é que estão as coisas? Tudo bem? Estou aqui ainda nos Estados Unidos, mas prometi fazer um react. No último Semana Hajime eu resolvi fazer um react. O que é um react? É ver com vocês reagir a uma luta. A final do All Japan Judo Championship. E aí eu acho que eu vou soltar a luta aqui e a gente vai conversando, né? Vamos conversando a respeito dessa luta e desse campeonato, que é um campeonato um dos mais importantes para o japonês, talvez seja o mais importante, né? Talvez seja o mais importante. A gente compara, né? Bom, primeiro vamos falar dos nossos adversários. Kokoro Kageura, faixa vermelha, que é o derrubador de gigantes, né, senhores? E aqui, Tatsuro Saito, filho de Hitoshi Saito com só 20 anos. 20 anos de idade. Esse cara... Hitoshi Saito é um dos maiores judokas de todos os tempos. Foi um grande rival que o Yamashita teve, inclusive no All Japan. Tá? Que... Bom, eu tava falando que é um torneio muito importante dentro do Japão. Talvez seja considerado o mais importante do judô. Para muitos, mais importante do que a própria Olimpíada. Tem um relato muito interessante. Tem um documentário, eu já tentei trazer ele aqui pro canal, que é um documentário que conta a história da relação entre o Saito e o Yamashita. E aí o Saito, após ser campeão olímpico em 1984 em Los Angeles, chegou pro pai e perguntou para ele: pai, você não tá feliz com o meu desempenho dentro do judô? Eu fui campeão olímpico, eu fui campeão mundial. O Saito era campeão olímpico e campeão mundial, né? Ele falou: isso não importa, você não é campeão do All Japan. Saito perdeu 3 finais pro Yamashita, né? A última, inclusive, muito polêmica. Conta um pouco dessa história nesse documentário, que é da TV japonesa, mas toda vez que eu tento colocar ele aqui no canal, a gente toma umas notificações aí de autoria, né? Pior que é um negócio tão antigo, acho que deve ser de 1990 esse documentário. É bem antigo, mas é muito legal. É um dos mais legais dentro do judô. Ele e o da Keiko Fukuda, né? Que é um documentário lindo sobre judô também. Bom, o All Japan é um absoluto. Para quem não sabe o que é um absoluto, qualquer um pode se inscrever. Qualquer peso pode se inscrever. Qualquer um não, né? Parece que qualquer um pode, não é bem assim não. Mas qualquer peso pode se inscrever no All Japan. Inclusive o Ono se inscreveu no torneio desse ano, perdeu na primeira rodada. O Takato Naoisa também se inscreveu, né? Então a gente vai ter vários caras do menos 90, menos 100 e mais 100 é o que é mais comum. Mas de vez em quando aparecem uns caras que não são desses pesos, né? Essas lutas, eu tô comentando muito além do que está acontecendo na luta, né? Porque tem, assim, luta entre dois caras peso pesado que se enfrentam algumas vezes, né? Kageura, 26 anos, o Saito, 20 anos só, né? Impressionante, 20 anos só. Mas esses caras se enfrentam, treinam muitas vezes, então é um treino que tem muita disputa de pegada. Vai caracterizar aí o judô, e aí são estilos de judô muito diferentes, né? Kageura, como ele é um peso pesado menor, mais baixo um pouco, né? Ele um pouco menor do que eu, né? Deve ter 1,80, 1,79 mais ou menos, né? Não é um peso pesado alto, não. Ele tá acostumado pelo menos a sempre enfrentar caras maiores, né? Ganhou do Ted Rini assim. Ele é o matador de gigantes, né? Porque ganhou do Ted Rini, foi o cara que tirou a invencibilidade do Ted Rini depois de 10 anos, né? É um guerreiro, e aí ele vai ter um perfil de luta que vai ter Makikomi, vai ter Seoi, né? Um Seoi baixinho, que não é comum no peso pesado, então, mas como todo mundo é maior que ele, então esse Seoi encaixa muitas vezes, né? E o Tatsuro Saito, com um judô muito tradicional japonês, uma escola bem Kodokan, né? De gola e manga, canhoto, muito Ashuasa, né? Então o Outigari, o Sotogari, o Timata, né? De vez em quando a gente vê um Taiotoshi também que não é Ashuasa, mas também tá ali dentro do judô dele, né? Então, judô muito característico de gola e manga. E essa luta se baseia nesse conceito do quê? Do Kageura não deixar o Saito subir aquela manga. Ele tenta não deixar subir aquela manga. Isso deve ser já um padrão de luta. Já deve ser não, né? Ele é um padrão de luta do Kageura.
Então ele já faz isso com outros atletas maiores que ele. E daí vem esse Seoi, daí vem esse Makikomi que o Kageura tem. Então, dois estilos de judô muito diferentes, dois atletas muito aguerridos. E falar um pouquinho desse campeonato, né? Os caras de judogi branco, essa é uma característica importante dentro do judô, viu, senhores? O judogi do judô, o uniforme do judô é branco. Ah, mas tem o azul, sensei. Tem o azul. Tem o azul é um judogi para determinadas competições. Hoje, 99% das competições aceitam judogi branco e azul, né? Ou você tem que ter branco e azul, por exemplo, nos casos dos torneios da FIGE, né? E aí eu já até tenho um vídeo aqui no meu canal, que eu vou ver se eu deixo no card para vocês aqui, falando sobre judogis diferentes, né? Judogis diferentes. A gente teve, por exemplo, lá naquele reality show, né? Do Ippon, né? Que na segunda temporada o pessoal os judogis eram diferentes, né? Eles eram vermelho com branco ou branco com vermelho, né? E aí muita gente reclamou por causa disso, na época, eu lembro bem disso. Mas eu não sou contra, não. Eu acho que se o judogi for para um evento específico, vocês vão ver, por exemplo, um dos grandes torneios, vários grandes torneios europeus entre clubes, né? Na Alemanha e na Espanha também tem. Eles são os caras todos vestidos de judogis de cores diferentes, né? Laranja com preto, vermelho com amarelo, com as cores dos clubes, né? E eu acho, pra mim tá tudo bem, pra mim tá tudo ok, né? Eu acho que eu não vejo problema nenhum nisso aí, pra te falar a verdade. Mas não podemos também esquecer que o uniforme do judô é branco. Então aqui a gente vai ter um judogi todo branco, né? E aí as faixas diacríticas, né? Não só a vermelha, igual antigamente no Brasil, quando eu comecei a competir, só um usava vermelha, só quem era chamado primeiro, né? Usava a vermelha. Mas na competição tradicional, um usa a vermelha e o outro usa a branca, né? As duas faixas diacríticas. Por que isso? Isso vem lá da origem do torneio vermelho e branca, que é o torneio mais antigo esportivo do mundo, não só de judô. Isso é uma característica muito relevante. É mais antigo do que a Olimpíada, pelo menos dos torneios que acontecem regularmente. É o torneio de esportes do mundo, de qualquer esporte do mundo, mais antigo que acontece regularmente, tá? Então, por que vermelho e branco? Obviamente por causa da bandeira japonesa, né? Tanto a bandeira antiga, tradicional, do início, quando era da criação do judô, como a bandeira atual usa as cores vermelha e branca. E dizem muitos que é um dos motivos por causa da faixa após a faixa vermelha após a faixa preta ser a faixa vermelha e branca, né? Bom, o que mais que a gente pode falar desse torneio tão relevante aqui, antes de falar um pouco mais dos dois atletas? A gente pode dizer que acho que características importantes. Poucas pessoas mais leves foram campeões do All Japan. E aí a gente tem que levar em consideração muito um nome, que é o do sensei Isao Okano. Isao Okano, ele é talvez um dos maiores, provavelmente um dos maiores de todos os tempos. Ele era um cara que lutava até 80 quilos, né? Foi campeão olímpico. Ele, inclusive, só não é décimo dan, só não evoluiu mais no judô porque ele foi um cara que acompanhou a ideia do Anton Geesink, que é o grande holandês, primeiro campeão olímpico do peso pesado, né? E o Anton, ele tinha uma ideia de judogis coloridos. E aí uma capa de uma revista importante de esportes tem uma foto do Anton Geesink usando um tom de laranja e o Isao Okano usando um judogi azul. E eles falando que isso poderia mexer na parte televisiva e que ia ser uma ação interessante para o judô. Quase que o Kageura joga de Seoi, né? Essa é a melhor entrada do Kageura na luta inteira, inclusive. Muito bom esse Seoi, né? Então o Okano deixou... Ele foi 2 vezes campeão do All Japan, lutando com os caras pesadões, caras de 80 quilos. E aí a comunidade, principalmente a comunidade japonesa, não aceitou bem o negócio dessa foto e por isso ele foi meio que rejeitado dentro do ambiente do judô. Isso é assustador. Eu até falei na live que a gente fez, as pessoas têm que esquecer o passado, né?
O Kano foi um dos melhores, com certeza, de todos os tempos. Então é um dos poucos caras, inclusive, que foi... Acho que é o campeão mais leve que teve na história do All Japan, né? E aí o Saitinho, logo na sequência, já vem com essa variação de Outigari para Ultimata, né? Que é tão característica dos pesos pesados japoneses. É impressionante, né? Como sempre vai e volta, Suzuki, Inoue, que era meio pesado, mas lutando pesado também, né? Todos esses caras tem esse Outigari com Ultimata, né? Outigari meio Ultimata, que você não sabe do que você tá caindo, a perna tá subindo e você não sabe do que você tá caindo. É muito boa essa entrada. Isso é típica do judô japonês mesmo, com esse Kenken, né? Que a gente, esse salto repetindo, ganhando potência, ganhando alcance na entrada, né? Então é muito característico. Então, fora o Kano, a gente vai ter algumas participações importantes. O Koga acho que chegou a fazer final ou foi terceiro colocado, né? Koga levinho também. Acho que foi terceiro colocado do All Japan. Foi medalhista, subiu no pódio, tá? Mas o normal é os meio pesados e os pesados fazerem às vezes, né? O maior campeão do All Japan é Yasuhiro Yamashita, 10 vezes campeão consecutiva. 10 vezes consecutivas campeão do All Japan, né? Ganhando do pai do Tatsuro Saito, né? Hitoshi Saito, 3 vezes, como eu disse, em 3 finais sequenciadas. O judô do Saito é um judô muito gola e manga, né? Um judô muito tradicional japonês, né? Como eu comentei mais cedo. Esquerda em cima, bem dominante. Na hora que essa esquerda entra, você vê que na hora que essa esquerda entra, o Kageura fica muito sem o que fazer. Se fosse uma situação de um judô Fiji uma arbitragem mais Fiji, o que aconteceria? O árbitro já teria dado falta, teria dado matê naquele momento e dado a falta. Aqui não, como o objetivo do campeonato é diferente, o espírito desse torneio é um pouco diferente, o que nós vamos ver? O árbitro deixa o atleta que está na vantagem tentar desenvolver o judô dele e tentar jogar. Acho que isso é uma característica muito relevante, mais do que só o judogi branco, mais do que umas pontuações diferentes. O que você vai ver? Ali o Kageura matou a mão, você vê como é que fica um jogo muito tático também, né? Por mais que seja uma luta que às vezes a gente vê alguns momentos de entradas boas, mas a luta é muito tática, né? Muito, muito tática. Bom, esse espírito desse torneio é tão importante que ele foi transmitido ao vivo, a final principalmente, mas vários momentos dele foi transmitido ao vivo na principal TV japonesa, que é a NHK, certo? O japonês ele tem essa busca por essa achar quem é o melhor e o merecedor disso aí. O All Japan ele representa um pouco de uma característica que o Kageura joga. Toda vez que eu assisto essa luta, nesse momento eu acho que o Kageura vai jogar. Quase que o Saito cai nessa reversão ali, né? Toma um contragolpe meio bobo. E o japonês, por que o sumo faz tanto sucesso dentro do Japão? Essa busca por saber quem é o melhor de todos, né? De todos. Isso é uma coisa muito japonesa, né? E não importa o tempo, né? Não só que o japonês é muito, muito fanático pelo golfe, pelo beisebol, que são esportes que inclusive não têm um tempo de duração final. Porque para eles isso talvez não seja tão relevante. O importante é saber quem foi o merecedor daquele título, né? O sumo, o judô, esses torneios que não importa o seu tamanho, qual que é o seu tamanho, né? No sumo é a mesma coisa. Vai ter o torneio, o aberto, né? Que vai definir os grandes campeões. Então não importa se você é um cara maior, se você é um cara menor, vocês podem se enfrentar. Então o All Japan continua sendo esse torneio muito relevante. É a tríplice coroa japonesa, a tríplice coroa do judô, que é o All Japan, a Olimpíada e o Mundial. Poucos têm essa trilogia, tá? O triplete do judô japonês, certo? A tríplice coroa. Poucos têm. Você vê ainda uma coisa que no feminino já não acontece muito, né? Mas no masculino você vê que os caras não querem muito fazer neoasa, né? Principalmente nos pesos mais pesados. Ninguém quer ficar sendo amassado e tal.
Nem o próprio Saito quer amassar o Kageura ali, muitas vezes que ele cai ali no chão. Ele fica com receio, quer lutar em pé. Isso é uma característica ainda que o peso pesado, principalmente, precisa rever dentro do judô. Mas uma luta muito intensa, muito ativa, de um torneio que, como eu estava dizendo, por que ele faz tanto sucesso? Talvez é um dos maiores índices de audiência do judô na TV japonesa. Tá? Eu não sei te falar, mas com certeza é mais importante que o Mundial. Ok? Eu acho que ele só deve perder para as Olimpíadas. Só deve perder para as Olimpíadas. De resto, deve ser o maior índice de audiência do judô na TV japonesa. E por que isso? É a questão da resiliência. E aí toda a estrutura do torneio está focada nisso. Uma arbitragem que tem que entender muito de judô. Tem que entender muito de judô para perceber qual que é a hora que esse cara está realmente amarrando a luta, ou como é um recurso tático e técnico. São características diferentes, né? Quando esse cara está querendo não fazer judô, ou quando ele está tentando achar uma posição. Porque também o cara não pode simplesmente ir para cima e se abrir para tomar o contragolpe, não é bem assim. Então é uma arbitragem que precisa ser de pessoas que sabem muito judô, não só a arbitragem de judô, tem que saber muito judô, para entender a hora que a luta está sendo amarrada, sem nenhuma razão, ou quando o cara simplesmente está buscando um posicionamento melhor, porque ele também não pode se abrir, senão obviamente vai perder, não tem jeito, vai cair, não tem a menor dúvida, né? Então aí, essa é uma característica. Então essa arbitragem, por exemplo, você vai ter lances aí que você vai falar, pô, isso foi um falso ataque, mas a arbitragem não dá. A arbitragem não dá porque, como esse grande momento do judô, eles querem ver uma projeção. Eles querem ver quem ganhou de verdade. Fica aquele sentimento, né? Quando você perde na falta, não é que não é justo, ou que é justo ou não é justo. Mas dá uma sensação, né? Para nós mesmos, quando estamos assistindo os torneios, você fala, pô, perdeu de 3 judô, tal. É meio complicado. Todo mundo quer ver o golpe. A beleza plástica do judô tá na projeção. Estão nas técnicas de judô, né? Então, o torneio em si também trabalha esse sentimento, né? Claro que teve lutas que foram definidas no Shido, inclusive, né? Nas faltas. A semifinal do Saito, por exemplo, contra o Harazawa foi definida nas faltas, tá? Mas existe um pouco mais de busca e tentar incentivar esses praticantes a jogar, ok? Não sei se eu estou estragando para vocês, mas eu posso dizer que essa luta foi definida numa técnica, né, numa projeção. E aí, olha aí esse ultimata do Saito, né? Que beleza de entrada, perna lá no alto. Você imagina um cara desse, 20 anos, 155 quilos mais ou menos, né? Muito músculo, muita força. E olha a agilidade, olha o quão dinâmico é esse atleta, né? Isso é impressionante, né? Isso é impressionante, como é que ele junta a elasticidade com a força muscular, né? Claro, tá no auge da forma, tá no auge do vigor físico, do alto dos seus 20 anos, mas é um atleta espetacular, Tatsuro Saito. Eu, inclusive, quero muito ver ele nas Olimpíadas em 2024, quem sabe fazendo uma final com Teiji Rine ia ser sensacional. Momento difícil aí pro Kageura, né? Pegada do Saito mais dominante, e aí a hora que eu falo com vocês. A entrada buscou um Osotogari, o Kageura não caiu, com medo inclusive do Shido, com medo de marcar que ele estava fingindo e tentando, claro, ficar de pé porque tem que tentar lutar, né? E aí você vê uma situação, olha só, aqui nesse momento muitos árbitros dariam um Matei, um Shido pro Kageura. E você percebe que o Saito está tentando empurrar o Kageura para fora e o Kageura quer voltar para a luta, né? Ele pisa lá e volta, ele pisa lá e volta. Você vai ver que não foi marcado esse Shido. Por quê? Porque você percebe que ali não tem uma intenção desse cara. Ele não usou a área de fora para poder fugir da luta, sabe? É o famoso para quê. Então o árbitro aqui tem que saber muito. Ele pisou e voltou. Não, eu não quero sair, eu não tô querendo sair, eu quero ficar, eu quero lutar. Quero lutar. Entendeu? E aí o Saito puxa ele pro chão, né? E aí o árbitro também, muito sabiamente, na minha opinião,
não dá o Shido no Kageura, né? Aqui, com certeza, esse Makikomi aqui, um Makikomi mais para mostrar, estou atacando, quero lutar, não me dá falta por causa disso. É uma sinalização que o atleta dá, né? Por mais que tenha uma parte técnica, bonita, que a gente está contando aqui, relevante, mas existe uma parte tática também da luta que é muito importante. Eu preciso dar sinal para o árbitro que eu quero lutar, né? Mas aí fisicamente, eu acho que o Kageura não tá mal fisicamente, né? Mas o Saito aí, ele encaixa esse Osotogari, que eu vou até... Vamos ver de novo esse Osotogari? Vamos voltar aqui, vamos voltar nesse Osotogari. Vamos voltar nesse Osotogari, vamos passar ele em câmera lenta pra gente ver. Olha aqui. Pegada dominante. Olha esse Osotogari na lateral. Que beleza, o Kageura percebe que ele não vai aguentar. Muito boa essa entrada do Saito, né? Muito boa essa entrada do Saito. Deixa eu voltar à velocidade normal, pra gente poder terminar de ver o vídeo. Então, o mais novo campeão do All Japan, o judoca mais jovem a ser campeão do All Japan também, Tatsuro Saito. Momento muito fabuloso dentro do judô japonês. Eu acho que está nascendo uma grande estrela desde o ano passado e é muito justo. Fico um pouco triste pelo Kageura, porque ele tem uma história bonita dentro do judô, mas eu acho que ele não vai disputar uma outra Olimpíada. Ele não vai disputar numa Olimpíada, não vai ter a chance de disputar uma Olimpíada. Eu acho que não. Eu acho que o Saito vem para ser o grande titular do Japão e talvez uma das grandes caras dessa nova seleção. Uma outra característica que eu gosto no All Japan é que tem as saudações, tem todas as saudações. Saudação de Sai, do Shiajo, né? E aí, depois que saiu, o campeão retorna para comemorar sozinho. Depois que o adversário saiu, o campeão retorna para comemorar sozinho. Isso é uma característica que eu acho legal, né? Acho bem legal do All Japan. Acho que é uma característica de respeitar o seu adversário, respeitar o Shiajo, mas também de você ser ovacionado, você ser aclamado como o grande novo nome do judô japonês. Senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Toda segunda-feira eu estou aqui com vocês no Semana Hajime. Vou fazer mais uns vídeos desses de react, vou mostrar algumas outras lutas, quem sabe mostrar os melhores momentos de algumas lutas do All Japan, né? E é isso, tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like, aciona o sininho para receber as notificações dos vídeos, vamos que vamos, é nóis, um abraço, tamo junto.